Bem-vindos à nossa live 39x Histórias. Momentos à volta do bem-estar. Declaração de isenção de responsabilidade. Os produtos e dispositivos da empresa LifeWave, sobre os quais iremos falar durante estas lives, são produtos de saúde e bem-estar e não produtos ou dispositivos médicos. Nenhum dos nossos produtos tem como objetivo diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer tipo de doença. Recomendamos sempre que consulte o seu médico antes de começar a utilizar qualquer novo produto de bem-estar. Nunca suspenda um tratamento médico prescrito pelo seu médico, mesmo que note melhorias, sem o informar. Fale-lhe sobre a tecnologia LifeWave e, caso ele não a conheça, coloque-o em contacto com um dos muitos profissionais de saúde que trabalham diariamente com esta tecnologia. Temos também a possibilidade de lhe enviar links com estudos científicos e explicações dirigidas a profissionais de saúde. É importante deixar claro que todos os testemunhos apresentados durante as nossas transmissões ao vivo são experiências pessoais relacionadas com o uso das nossas tecnologias. Os resultados podem variar e a eficácia destes produtos pode depender de vários fatores, nomeadamente a saúde individual, a alimentação e o estilo de vida. Boa noite a todos. Eu espero que esteja tudo bem aí com vocês desse lado, porque eu hoje estou aqui mais uma vez com o meu grande amigo Rui Loureiro. Para quem não me conhece, o meu nome é Márcio, eu vivo aqui em França, aqui mesmo coladinho ao Luxemburgo. Estou aqui num clima aqui um pouco... Hoje até não teve muito frio, mas está assim um bocado de chuva, frio, enquanto que o meu amigo Rui está assim numa zona, um bocadinho de calor, assim, praia, não é, Rui? É a chamada boa zona. É verdade, eu estou-vos a falar aqui do sul da França, aqui na Côte d'Azur, aqui mesmo entre o Mónaco e a fronteira com a Itália, numa cidadezinha chamada Menton, a capital dos limões, realmente uma cidade extraordinária, e tenho o prazer exatamente de estar aqui a apresentar conjuntamente com o meu amigo Márcio, que nos fala lá de cima, mais lá para os lados do Luxemburgo, onde está um bocadinho mais frio do que aqui. Realmente hoje tivemos um dia extraordinário. É verdade, hoje é São Martinho. Portanto, era o verão de São Martinho hoje, exatamente. Aqui foi Nós mesmo. temos o outono de São Martinho, porque aqui não há verão. Pronto, aqui foi o verão de São Martinho. Realmente foi um dia maravilhoso. Olha, e estamos aqui mais uma vez, estamos com a sexta história, não é? É E verdade. temos hoje uma pessoa muito especial, uma pessoa que conheceu, ela vai explicar como é que conheceu o X39, e que percebeu que realmente estava a resultar com ela e que estava a ter ótimos resultados. Ela vai contar também. E daí foi um passinho para depois começar a partilhá-lo, nomeadamente na atividade dela ligada ao desporto. E eu vou chamar desde já Rui, a nossa amiga Tânia. Sim, diz mais. Rui, queria-te, antes de falarmos com a nossa convidada, nós já vamos na sexta X História, Verdade? e eu queria-te fazer uma pergunta inicial antes de passarmos para a nossa convidada. O que é que tens achado? Porque não sei o que é que as pessoas em casa pensam, mas o que é que tens achado destas maravilhosas 5 histórias que já por aqui passaram? Olha, acho acima de tudo que são histórias de mudanças de vida, histórias impactantes, muitas delas realmente com uma segunda chance que o X39 permitiu às pessoas realmente ter atenção, mais uma vez, como é feita alusão na declaração de isenção de responsabilidade. Isto não é um medicamento, não é um dispositivo médico. Os médicos continuam a ser necessários, portanto, isto não é para curar nem para diagnosticar nada. Se a pessoa está doente, vai ao médico, pode falar inclusivamente no nosso dispositivo. Provavelmente ele não conhece, porque isto não é tão divulgado de uma forma comercial, é divulgado realmente por pessoas que usam e que depois partilham, e já vamos falar também sobre essa forma de partilha. Mas acima de tudo, o que temos aqui realmente é um produto que muda vidas, um produto que resgata vidas, e nós vimos aqui algumas das histórias, porque se temos realmente pessoas que muitas vezes até têm bem-estar, têm mais ou menos saúde, aparecem outras que, graças ao X39, recuperam situações complicadas, porque o X39, uma das coisas que faz é reativar, como nós vimos ali, reativar sistemas de autocura do corpo. E o corpo sabe muito bem fazer isso. Portanto, o corpo, quando nós éramos muito pequeninos, aliás, costuma-se dizer que como é que é? Ao bêbado e à criança, não,
Não, à criança e ao borracho mete a mão, mete Deus a mão por baixo. Oh, estava difícil. Mas no fundo, para mostrar um bocado, bom, o borracho a gente passa, não há problema nenhum, mas a criança é verdade, a criança cai, levanta-se, não é nada com ela, portanto, os sistemas de autocura estão extremamente desenvolvidos na criança, nomeadamente a cicatrização é muito rápida, a consolidação de fraturas é extremamente rápida também. E realmente o que acontece é que nós, com a idade, vamos perdendo essa capacidade, mas o que estamos aqui a fazer é mostrar que nem tudo está perdido. Porque envelhecer, vamos todos envelhecer, mas sim é possível, com esta nova tecnologia completamente revolucionária, envelhecer com qualidade. Porque é disso que se trata. Porque eu sou enfermeiro, para quem ainda não me conhece, 36 anos, a ver sofrimento, a ver pessoas que realmente estamos cada vez com, com uma vida mais prolongada, com uma esperança de vida maior, mas com uma qualidade de vida muito menor, a depender muito de produtos químicos, que na realidade se fazem bem a uma coisa, fazem mal a outra. Porque claro que vamos continuar sempre a precisar de alguns medicamentos, mas há outros que se calhar usa-se e abusa-se, não pensando, não refletindo que está por vezes a fazer mais mal do que bem. E eu ouvia no outro dia um médico que é realmente um suprassumo nesta área que dizia: se vocês, pessoas saudáveis, pegarem todos os medicamentos que toma o vosso pai ou o vosso avô e os tomarem todos de uma vez, vocês ficam doentes. E o que é curioso é que aquela pessoa está doente e está a tomar aquela carrada de produtos químicos. Então, há alternativas, e essas alternativas nós vamos falar aqui, reativar aquilo que o corpo faz de melhor, que é a autocura. Então, eu chamaria agora a Tânia a abrir o seu micro e a sua câmara. Aí está a nossa Tânia. Olá, boa noite, Tânia. Olá, boa noite, tudo Boa bem com noite, Ana. vocês? Antes de mais, Tudo. quero agradecer poder estar aqui a partilhar estes momentos, estas histórias e as histórias fantásticas que vocês também já partilharam. Que cada história que passa aqui por estes momentos são histórias que vão impactar, ou vão não, impactam de certeza muitas vidas e muitas pessoas, porque são histórias humanas, são histórias de vida, são histórias que realmente verdadeiras mexem connosco, que conhecemos, que sabemos, mas principalmente que vai tocar em alguém que está por aí a assistir são estes momentos que mudam as vidas das pessoas e obrigada por poder também estar aqui com vocês e poder também tocar nas vidas das pessoas. Obrigado nós por teres aceito o convite e já agora estás a falar de pessoas que estão a ver esta live. Bom, há muitas que vão ver mais tarde, mas daquelas que estão a ver, eu estou a olhar aqui para o Facebook, gostava que colocassem de onde é que nos estão a ver realmente onde é que chega aqui a nossa transmissão. Eu sei que algumas pessoas estão por aqui por terras de França, outras estão por Portugal, não é? Estão espalhadas um pouquinho por todo o mundo e a ideia é nós chegarmos efetivamente a todo mundo, não é, Márcio? Nós, quando começámos isto, este projeto é exatamente para chegar às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo inteiro. Exatamente, porque o nosso objetivo, nós sabemos, principalmente nós vemos que em Portugal a Lifewave também já é muito conhecida, porque nós temos uma equipa grandiosa que vem de Portugal, onde nós também pertencemos a essa equipa, mas nós sabemos que a Lifewave ainda tem muito por onde explorar e tem muitos portugueses, não só portugueses, mas nós falamos aqui da comunidade portuguesa, tem muitos portugueses espalhados por toda a Europa e pelo mundo, e então por isso foi esse o nosso objetivo de começarmos com estas lives também, para chegar ao máximo, não só de portugueses em si, de nacionalidade, mas de todas as pessoas de fala portuguesa, não é? Exatamente. Olha, já agora atravessámos o Canal da Mancha, porque já estou a ver aqui o Francisco está em Inglaterra, temos a Benilda em Paris, temos a Madalena aqui em Menton, a Helena, a Alice, portanto aqui o Menton está em força, ok? E, bom, não vamos roubar mais tempo à nossa convidada Tânia, e eu gostaria de perguntar, Tânia, como é que a LifeWave entra na tua vida? Então, a Life foi a vida da minha vida de uma forma muito estranha, ok? E eu acredito que a minha história é muito parecida, ou a forma como a Life foi a vida na vida de cada um de nós é muito idêntica de muitas outras que estão aí, que é desconfiança. Achar que não resulta, que é placebo, que estão-nos a querer enganar.
passou-me tudo isso pela cabeça. Só não passou mais porque as pessoas que me apresentaram eram amigas e eram pessoas que eu confiava e eram pessoas que eu acreditava, portanto, e eram da área da saúde, também era uma pessoa que era enfermeira, portanto, eu dei ali o benefício da dúvida, porque lá está, eram pessoas da família, da minha casa e que eu confiava e confio. Então dei o benefício da dúvida. Mas o que é certo é que tudo isso me passou pela cabeça e de certeza absoluta que passou na cabeça de muitas pessoas e se calhar até na vossa, não é? Acredito que na vossa também passou. Como é que uma coisa tão pequenina, não é? Uma coisa que vocês também já apresentaram, a minha está aqui, vou já tirar também. Uma coisa tão E eu pequenina também. pode fazer tudo aquilo que diz. O que é certo é que eu dei-me a possibilidade de conhecer e de perceber e de analisar. E eu vou começar aqui um bocadinho a minha história, como começo muitas vezes, que é até através da dor. Nós estamos habituados, eu não me considero uma pessoa com patologias, com doenças, mas que todos nós temos e não sabemos, porque chega a uma altura da nossa vida, nós temos alguma coisa, e eu tinha e tenho um espigão no calcanhar, ao que uma fase da minha vida era a dor, a maior dor da minha vida, pior que ter o meu filho, foi uma das dores mais terríveis que alguma vez tive, que foi a dor no calcanhar, mas o que é certo é que eu habituei-me, não tinha grandes hipóteses, ou era operado e a recuperação era difícil, ou habituava-me à dor, e eu habituei-me à dor. Mas o que é certo é que o meu marido todos os dias de manhã acordava e todos os dias me via a coxear. Todos os dias eu coxeava, todos os dias eu tinha aquela dor que já não a sentia. Dentro do meu corpo eu já não ligava, se calhar, já não sentia, mas o que é certo é que o corpo sentia e eu coxeava. E todos os dias o meu marido dizia-me: estás a coxear, estás a coxear. Até que eu conheci o X39, comecei a usar, e há ali um momento em que o Alexandre vê-me a levantar de manhã e eu não cocheio, não estou a coxear. Eu banalizei. A verdade é que eu não quis saber, banalizei, deixei andar, não, essa é impressão tua, eu já não sentia dor, continuava a não sentir, portanto, efetivamente eu não sentia nada. Quem está de fora é que viu os efeitos. Quando é que eu comecei a perceber que começou, ou melhor, quando é que começou a fazer sentido para mim? Quando há um período em que vamos de férias, e há um período grande que como eu banalizava, não ligava, não fazia efeito em mim, ok? Não fazia efeito. Esqueci-me dos adesivos em casa, fui 15 dias para fora e não levei os adesivos. Não levei os PETs, o X39. Foi quando eu, ao final das férias, quase não foi logo de imediato, a verdade é que é essa, ali ao final das férias eu comecei a sentir dor novamente. E essa dor era no calcanhar. Essa dor era pior do que aquela que eu tinha antes. Porquê? Porque eu já não me lembrava da dor e de repente eu voltei a ter a dor. E tu, como enfermeira, Rui, tu consegues perceber isto, se calhar, e se calhar explicar melhor que eu. Portanto, eu não tinha dor nenhuma, de repente começo a usar o X39. Alguma coisa aconteceu ao meu pé, porque quando eu esqueci-me dele, a dor voltou. E para mim isto fez muito sentido, que é, portanto, havia uma inflamação, há uma inflamação constante, a inflamação foi resolvida ou foi melhorada, e quando eu deixei de colocar, a dor voltou. E aí sim, aí fez sentido para mim eu começar a entender o que é que se passava, que é que isto, o que é que esta, o que é que isto tinha, o que é isto? E foi a partir daí que eu comecei a estudar e a perceber que, quando cheguei a casa, voltei a usar e não foi de imediato, demorou cerca de 48 horas a 72 horas a voltar a sentir novamente alívio e a perceber, espera lá, que isto realmente resulta, que isto está a fazer qualquer coisa aqui ao meu pé e está a fazer ao meu pé, está a fazer muito mais coisas que eu não sei. Fui analisar, fui estudar, e eu sou da área do exercício físico, portanto, vou agora aqui apresentar-me um bocadinho também. Eu sou da área do exercício físico, trabalho com atletas, trabalho com alunos, trabalho com pessoas de todas as idades e mais algumas, desde os 6 anos aos 100 anos. Portanto, passam muitas pessoas pelas mãos. Eu demorei o meu tempo a entender esta tecnologia, quais eram as mais-valias para mim, numa fase inicial, para eu usar. Eu fui a primeira a usar. O Alexandre, o meu marido, também foi a minha cobaia, uma das minhas cobaias também, para perceber como é que isto poderia agir nele. Ele fez uma operação ao nariz para aqui à zona Aos sinos.
Não, foi mesmo à parte Ah, óssea. é. À parte óssea, sim. Exatamente, em que supostamente deveria ficar negro, devia ficar inchado, deveria, mas ele fez aqui pôs aqui uns adesivozinhos que na altura eu ignorava, ainda ignorava nessa altura. O que é certo é que esse inchaço, esse negro, não aconteceu, não apareceu, mas isso será depois um bom testemunho para ele falar também. Uhum. Mas e aí também eu comecei a querer perceber como é que funciona. Depois, depois de eu experimentar, de testar, de entender, fui fazer as minhas pesquisas, fui fazer a minha investigação. Sendo eu da área do exercício físico, trabalhando eu com atletas, qual era a minha principal preocupação? Ok, temos algo que nos vai ajudar a recuperar, que nos vai ajudar a proporcionar uma melhoria na nossa saúde, no nosso bem-estar, e como é que isto vai funcionar nos atletas? Como é que isto vai funcionar na inflamação interna que nós criamos diariamente, nós atletas, todos os esportistas, pessoas que treinam, sejam elas atletas ou não, ou mais atletas ou menos atletas, ok? Portanto, a nível muscular, há inflamações internas. Há a tinimiosina, aquelas coisas musculares que para haver uma produção muscular tem que haver ali umas quebras. Pronto, não vou entrar em pormenores. E a Uh, acumulação do e ácido lático que se faz a depois, população. entretanto. Exatamente. Exatamente. Portanto, e tudo isso são informações que nos vão não deixar ajudar, para fazer palavras mais fáceis, de recuperar para o dia seguinte, de recuperar das lesões, de recuperar do treino, de preparar para uma prova física. Foi aqui quando eu fui procurar. Eu podia contar também aqui mais histórias de pessoas, de atletas, mas eu prefiro pegar aqui em resultados de investigações que eu fiz. Não sei se me permites agarrar aqui, Sim, por sim, faz exemplo, força. em 2004, aquela equipa de nadadores, de atletas Sim, se eu me sou permites, atleta, não é? eu faço apenas para aquelas pessoas que não conhecem a história da LifeWave. Portanto, a LifeWave inicia realmente em 2004, mas os anos que precederam foram exatamente um pedido do governo norte-americano, da Marinha norte-americana, para que o David Schmidt, o fundador da LifeWave, cientista, inventor, portanto, uma pessoa com 200 patentes neste momento, fizesse algo, desenvolvesse uma tecnologia que ajudasse os marinheiros dos submarinos a manterem-se alerta sem terem que depender de químicos, sem terem que depender de cafeína, anfetaminas, etc. Bem, ele desenvolveu o primeiro patch que ainda hoje existe, chama-se Energy Enhancer, e esse patch teve um resultado, mas tão fantástico, que foi aproveitado exatamente na área do desporto, e nomeadamente na natação. E toda a Exatamente. seleção, principalmente a seleção feminina de natação, dos Jogos Olímpicos, portanto, 2004. 2004, a seleção Sim, americana sim. usou esta tecnologia e, curiosamente, de 9 nadadoras, 8 bateram os recordes pessoais. Portanto, a partir daí foi realmente a revolução completa da LifeWave. Força agora, mas eu precisava desta Exatamente. pequena introdução para as pessoas Fizeste perceberem. bem, fizeste bem. Então, e foi aí que eu comecei a querer saber mais. Portanto, o que é que me passou pela cabeça? Veio esta equipa, veio há pouco tempo, nós tivemos, há 2, 3 meses, tivemos aí um grande boom do Mike Tyson, não foi? Que ele fez aqui uma nova prova, em que apareceu em pré-treino com os pets colocados, estrategicamente colocados, que isto depois existe uma tecnologia por trás disto tudo, não é? Temos também, sei lá, tenho aqui alguns, temos o Michael Phelps, temos o David Beckham, as irmãs Williams do ténis. O que é que eu pensei? Todos estes atletas que têm grandes treinadores à volta deles, já têm tecnologias avançadas para recuperar, para melhorar, para treinar, para evoluir. Se têm médicos, enfermeiros, terapeutas, fisioterapeutas, um conjunto de uma equipa estrondosa para os acompanhar, porque é que usam isto? É porque algum motivo é. Não é? E o que eu quero deixar aqui muito é que as pessoas pensem, não é com certeza porque lhes apetece colar uma coisa no corpo, não é? É porque alguma coisa faz, não é?
Se eles usam, é porque tiveram autorização, acima de tudo, primeiro do treinador para usar. E para este treinador o deixar e dar autorização para usar, teve que fazer a sua investigação, da mesma forma como eu fiz. E qual é a principal preocupação destes atletas? É o doping, Claro. não é? É o doping. E o que é certo é que eu também fui procurar, relativamente ao Comitê, à Agência Mundial Antidoping, sobre a lista de autorizações, e o que é certo, e ele está publicado, eles dizem que, portanto, eu vou ler, porque isto a gente não sabe de cor estas coisas. A Agência Mundial Antidoping publica anualmente uma lista de substâncias e métodos proibidos. Os PETs da LifeWave não libertam qualquer substância química no corpo. A sua utilização é compatível com as normas antidoping. Isto permite que atletas olímpicos e federados usem esta tecnologia de forma segura e conforme as regras internacionais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estas regras internacionais poderá haver países ou não que possam autorizar ou não. O Comitê, a Agência Mundial Antidoping, não diz que não podem usar. Portanto, é da responsabilidade de cada um. Portanto, os PETs são utilizados por atletas em modalidades como a natação, ciclismo, atletismo, triatlo, e o principal objetivo é melhorar a recuperação muscular, o sono e a regeneração celular desses atletas. Porque todos nós sabemos que um atleta, o que é que varia de um atleta para outro atleta? Estamos a falar de atletas de topo, ok? Muitas vezes é a recuperação, é a forma como eles recuperam para o treino seguinte, para a prova seguinte e para a desinflamação celular do seu corpo. Isto está comprovado cientificamente, quanto mais recuperado estiver, melhor. E, portanto, isto tudo fez muito sentido para mim. Se eles estão lá em cima, usam, porque é que eu e os meus atletas, os meus alunos, não vou usar? Porque é que vou desconfiar de um comitê olímpico, de uma agência mundial de antidoping, até mesmo do FDA, não é? Da Food and Drug Administration, okay? Que autoriza ou que reconhece esta tecnologia. Se existem estas empresas todas, porque é que a gente não vai dar o benefício da dúvida, vá, Claro, digamos claro, assim, claro. não é? Se me permites, Tânia, tu falas realmente de recuperação. E voltando novamente aos sistemas e aos mecanismos de autocura do organismo, nós todos vimos, por exemplo, basta olhar num recreio de uma escola, as crianças correm o tempo todo. É impressionante e elas não se cansam e no dia seguinte estão prontas porque recuperam muito facilmente. E o que acontece, Exatamente. para as pessoas que estão a ver pela primeira vez, o que acontece é que nós temos no nosso corpo, nós nascemos com células estaminais que são responsáveis pela regeneração do corpo, a regeneração dos órgãos, combate à inflamação, combate à dor, aumento do sistema imunitário, combate a determinadas situações de desequilíbrios de doença. O que acontece aqui é que nós, ao longo da vida e a partir da entrada da idade adulta, e é aí que começamos a sentir e corrijam-me se eu estou errado, que normalmente ali por volta dos 30, 35 anos, epá, a gente continua a correr, a gente continua a esforçar-se, mas no dia seguinte, ei, caramba, que aquilo dói, que se afarta. Diz, Márcio, eu sei Verdade. que queres dizer Não, qualquer não, eu coisa. estava aqui a pensar, porque se não fosse o X39 também eu sei que talvez não estaria como estou neste momento, porque eu joguei handball federado e tive 20 anos sem jogar handball e através de um amigo aqui no Luxemburgo que também joga handball, ele convidou-me e disse, pá, porque não vais lá fazer um treino connosco? E eu disse, pá, ok, fala lá com o treinador, se ele me deixar eu vou. Então já vão 2 meses que eu estou a treinar handball com eles, eu sou guarda-redes, e posso dizer que se não fosse também o X39, eu se calhar não, eu não tinha a energia que tenho e não estaria lá a treinar com eles, porque são jogadores de federados que já jogam há anos, eu tive 20 anos sem sequer tocar numa bola e sem sequer andar lá a correr, não é? Então é complicado. Sim, portanto, Não, mas olha, agora desculpa, deixa-me. só para as pessoas entenderem, na realidade o que vai acontecer então com esta tecnologia é que vamos voltar a ser capazes de recuperar como recuperávamos quando era mais novo, quando éramos mais novos, porque há um aumento exatamente de substâncias no corpo, nomeadamente hormonas, enzimas que vão melhorar, glândulas que vão realmente melhorar a sua produção
e, nomeadamente, também a atividade das células estaminais que reduzem ao longo da vida. E só para terem uma ideia, por volta dos 30, 35 anos, já só temos metade das células estaminais ativas. E por volta dos 60 anos, que curiosamente é a minha idade, se eu não estivesse a usar o X39, eu teria menos de 10% da atividade das células estaminais. E posso dizer que eu faço exercício físico praticamente todos os dias e não tenho uma dor, não me custa nada recuperar. É realmente impressionante. Não, isso é verdade. A recuperação, a recuperação com o uso do X39 é brutal. Eu próprio eu sinto isso. Até mesmo a minha performance, eu não faço agora desporto competitivo, é para manter e para ir fazer e porque me diverte. Ah, mas a recuperação, o tempo que eu tenho de recuperação, até mesmo quando estou a fazer um exercício físico, parece que tenho mais energia, parece que a coisa que tenho que puxar mais para mim para conseguir dar, parece que nunca dou o máximo. O que é certo é que a gente está a dar o máximo, temos de ter cuidado. Mas parece que consigo sempre mais, consigo sempre mais, consigo sempre dar mais. Mas olha, vou-te contar aqui uma história de uma cliente, de uma pessoa amiga, que usa o X39 e ela também é atleta. Portanto, eu trabalho muito com atletas. E numa fase inicial também, desconfiada por tudo, como todas as pessoas, dei a conhecer, dei a experimentar, dei a usar, e ela começou a usar com o treino dela. E o que é certo é que o feedback dela é: olha, se isto funciona ou se não funciona, eu não sei, mas que isto causou aqui uma grande. Era na parte da corrida e ela conseguiu correr mais, estar mais junto ao grupo da frente. Portanto, foi assim que ela se apercebeu que estava mais perto do grupo da frente, conseguiu acompanhar mais os atletas que corriam mais depressa, principalmente os homens, porque treinavam em conjunto. E ela disse: pá, consegui, estive sempre junto ao grupo da frente, aos homens, e eles não tiveram que esperar por mim tanto tempo. Estamos a falar também num treino, ok? E ela chegou a casa e contou isto ao marido. Ah, eu consegui, eu treinei assim, correu bem, ótimo. E o marido: isso é psicossomático. Isso é psicossomático, isso é tudo impressão tua. E a resposta dela foi: se é psicossomático ou não, eu não sei, mas que eu me senti bem, senti. Aonde é que eu quero chegar? Houve um belo dia, num belo treino, em que ela estava a correr, mas aquele treino, aquela corrida não estava a correr bem. Não estava nos melhores dias de treino dela e ela não conseguia entender. O que aconteceu? Ela para, mete assim as mãos nos joelhos e dobra-se para o chão para poder respirar, porque estava mesmo cansada. Foi quando ela deu conta que ela tinha um dos adesivos, tinha colado na zona, portanto, aqui dois dedos abaixo dos joelhos. Era um dos pontos que ela tinha colocado um dos adesivos. E quando ela olha, um dos adesivos tinha caído. Foi quando ela pensou: isto não é psicossomático. O adesivo caiu, ela não sabe quando é que caiu, sabe que começou o treino com os adesivos, sabe que começou o treino que estava a usar nos sítios, nos pontos que são para ser usados. E o que é certo é que, em meio do treino, a coisa não estava a correr como ela estava habituada, e quando ela deu conta, um dos pets tinha caído. Foi quando ela também, para ela, começou a fazer sentido e disse: ok, isto não é psicossomático, está mais que provado. Perdeu um dos adesivos pela corrida e começou logo a sentir ali um desgaste maior. Rui, tu que és da área da ciência e que és enfermeira, isto faz sentido? Claro que faz sentido, porque é assim, tu já falaste que não há qualquer produto ilícito dentro desta tecnologia, portanto, isto são nanocristais orgânicos que aumentam a energia do nosso corpo utilizando a nossa própria energia. E o que é curioso exatamente é que nós somos compostos por células e, portanto, o que estes adesivos vão fazer é aumentar a energia a nível celular. Portanto, se ele cai, automaticamente quebra-se ali esse aumento de energia. Portanto, é perfeitamente normal que a pessoa realmente, pelo facto de ter caído um adesivo, tenha deixado exatamente de produzir essa energia extra, porque as nossas células são pequenas fábricas, nomeadamente ao nível da mitocôndria, para quem conhece um pouquinho de anatomia,
ao nível da mitocôndria, a célula está constantemente a produzir energia. Portanto, e aqui a energia é levada à célula de uma forma, isto eleva a produção de energia a nível celular. Portanto, quando as nossas células estão a funcionar bem, os nossos sistemas funcionam melhor, os nossos órgãos funcionam melhor e o nosso corpo funciona melhor, como é óbvio, né? Agora, diz-me uma coisa, Tânia. A certa altura eu estou a ver aqui um comentário da minha esposa, porque é assim, eu hoje sou uma gazela, mas já fui meio ave de rapina. Fui meio ave de rapina, que é o condor, porque eu É tinha o condor, condor, exatamente. era condor aqui, E condor ali. condor ali, e, Mas e- olha, e olha, realmente eu tive um resultado incrível em termos de redução de dor. Para as pessoas que estão a ouvir pela primeira vez, podem às vezes pensar que isto é apenas para atletas, nada disso, é para toda a gente, porque toda a gente tem células, toda a gente tem células estaminais e toda a gente, a partir da idade adulta, começa a reduzir a atividade das células estaminais. Diz, Ó, Márcio. Rui, eu estava aqui a lembrar-me, Rui, Tânia, estava aqui a lembrar-me de uma situação, quando a Tânia estava a falar há pouco também em relação à parte do doping e não sei o quê, já tivemos muitos atletas que foram apanhados com doping e muitos deles que tiveram até problemas de saúde por causa de usarem o doping. E o que é que acontece? Para quem principalmente que é atleta, que utiliza essas substâncias, no final é feito testes, são diagnosticados e eles acabam por perder. Mesmo que Expulsos? estejam em primeiro lugar, são expulsos São da expulsos. competição e muitos deles até ficam anos sem poder voltar a competir porque Exatamente. eles acabam por ser expulsos durante algum tempo. E já agora, já que falas nisso, não esquecer que alguns até por simples pomadas que são interditas, Uhum. porque a pele absorve exatamente substâncias ilícitas. E há Exatamente. quem use exatamente através de pomadas e coisas do género, e é claro que depois são apanhados e pronto, e as sanções são realmente graves. E eu, Aqui temos algo colado na nossa pele, mas não entra nada, é apenas Transgénico. energia, ok? Não olha, entra nada dentro da nossa corrente sanguínea. e é isso que eu estava a Exatamente. pensar, porque nós temos, e para quem quiser pesquisar, não é preciso ir muito, é só entrar no Google, vão pesquisar. Nós temos muitos atletas de alta competição que não eram, entre aspas, eu coloco entre aspas, não eram nada, no sentido que não tinham ganho nada, e quando começaram a usar, como o Rui falou no início, o Energy, que é o primeiro patch da LifeWave, tornaram-se campeões. E campeões sem doping, campeões onde puderam fazer testes no final do campeonato, Sem seja qualquer receio. exatamente sem qualquer receio, e muitos deles que ganharam anos consecutivos medalhas de ouro. Então estamos a falar aqui de algo que transforma completamente o nosso organismo, não colocando nada dentro de nós, mas trabalhando com aquilo que nós temos, não é? Porque tudo Exatamente. aquilo que o X39 faz, neste caso, eu estava a falar há pouco do Energy, mas é a mesma coisa, o que o Energy faz ou que o X39 faz é trabalhar com aquilo que já é nosso. Ele não coloca nada Exatamente. cá dentro e trabalha com aquilo que é nosso. Então isso mostra só uma coisa, que com a ajuda de um patch, que é uma tecnologia fantástica, tira o melhor de nós. Porque realmente é isso. Porque aquilo que o patch faz é agarrar o melhor de nós, é aquilo que nós já temos cá dentro e nos ajudar, desde nos dar mais energia, desde nos ajudar a combater doenças, porque é assim, nós não estamos a falar de medicamentos, mas estamos a falar de pessoas que combateram algumas doenças através da ativação das células estaminais, da regeneração celular. Então estamos a falar de um patch realmente que é o nosso, podemos dizer, o maior aliado a nos ajudar a trabalhar com o nosso próprio corpo. Isso é fantástico. Não, é Exatamente. verdade. E E depois hoje, não. e hoje, e hoje estamos Sim, a Tânia, falar sim. aqui um bocadinho sobre atletas, ok? Porque também vocês já tiveram aqui muitas histórias e muitos testemunhos de pessoas com patologias e vão ter aqui mais pessoas com algumas patologias. E eu acho que também é importante perceber que, mas eu não sou doente, eu não tenho patologia nenhuma, não preciso. Era o que eu achava. Era o que eu Eu ia dizer achava. exatamente isso, ó, Tânia. Era, portanto, ah, isto, tanto que tu também começaste no início logo a dizer que isto foi estudado para militares e partindo do princípio que os militares não têm doenças, não Exatamente. é? Portanto, é para melhorar a sua performance física. Portanto, isto esta tecnologia não é só, não é para pessoas com patologias, Ó, com ó, pessoas com ó, Tânia, doenças. eu até costumo dizer aquelas pessoas que dizem assim: mas eu não preciso disso, eu sinto-me bem. E eu costumo responder: sabes porque é que te sentes bem? Que ainda não experimentaste sentir-te melhor. Exatamente. Porque Olha, quando as essa pessoas vai ser experimentam boa. sentir-se melhor, opa, fogo, afinal eu não me sentia nada bem. É fantástico. Mas é isso, foi como se que eu passei exatamente por isso. Eu achava que estava tudo bem, não tinha problema nenhum. E foi quando eu comecei a achar, ou melhor, a perceber que, espera lá, afinal até tenho.
E todas as pessoas têm É alguma verdade. coisa para melhorar. Elas podem Sim, achar que só que não têm porque estão habituadas. claro, claro, porque o problema é nós muitas vezes olharmos à nossa volta e vemos pessoas da nossa geração e às vezes eles estão pior do que nós. E nós temos assim, "Oh, isto é da idade, está tudo bem porque os outros são piores do que nós." Portanto, nós achamos que é tudo, é tudo normal, é tudo natural. Exatamente. Agora, na Mas, verdade, o que seria natural era nós mantermos realmente uma atividade física e uma recuperação como quando éramos mais jovens, coisa que não acontece, mas podemos voltar a sentir essa experiência, efetivamente. Exatamente. Diz não, Marcias dizer. eu ia dizer que uma das coisas também fantásticas no meio disto tudo é que mesmo, como nós falamos muitas vezes, mesmo que a pessoa pense que não sente nada, nós estamos a fazer uma